Graça e paz, igreja. Bom dia. Então, como o pastor falou, né? Ele fez esse convite assim inesperado. E no dia que ele falou, até quem respondeu por mim foi até meu esposo. Não, ela aceita, né? E quando eu aceitei essa ministrar aqui hoje, eu levantei um jejum, né? Todo começo de mês. Quando acaba um mês e inicia outro, eu costumo fazer um jejum para abençoar e consagrar o próximo mês. Então, eu levantei esse jejum no dia 1º de agosto e o Senhor me deu essa palavra para falar aqui hoje para vocês, tá? E até para mim também é importante dizer que, ao mesmo tempo que eu ministro a palavra para passar, também está sendo para mim. Então, vamos lá? Quando eu estava orando, igreja, o Senhor, eu pedi Ele sabedoria e direção, né? Porque é uma grande responsabilidade. E eu faço aquilo para o Senhor, não é de qualquer jeito. Então, Ele colocou no meu coração e eu abri a Bíblia e caiu nessa palavra. Lá em Mateus 8, 23 ao 27. Onde Jesus acalma uma tempestade. Acharam? Glória a Deus. Vou fazer uma oração breve aqui, né? Para a gente começar. Deus Todo-Poderoso, amado, querido. Senhor, Tu me trouxeste hoje na Tua casa para ministrar a Tua palavra. Pai, que não seja eu. Que o Senhor venha me usar nessa manhã, Pai. Através de mim, que o Senhor faça maravilhas, Senhor. Que não seja eu, como eu disse, mas o Senhor, Pai, a falar ao coração de cada um aqui. Que através do meu testemunho, Senhor, o Senhor também venha edificar a fé de cada um que está aqui presente. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Pode se sentar. Igreja, hoje o tema, né, que o pastor proporcionou foi família inabalável. Mas o que esse tema tem a ver? Né? O que essa palavra tem a ver? Foi essa que Jesus colocou no meu coração. Por quê? Para uma família ser inabalável, ela precisa passar por provas, né? Como que eu vou ter certeza que eu estou firme se eu não passar por algo que vai tentar me abalar para eu saber que eu estou firme ali na rocha? E foi o que aconteceu com a minha vida, que daqui a pouco eu vou contar para vocês, porque Ele tocou no meu coração para falar sobre esse testemunho. Nessa palavra aqui, antes, Jesus já tinha feito vários milagres, curas, e os discípulos participaram, né, de tudo, viram, mas nesse momento, eles ainda ficaram com medo, eles não acreditavam que eles iam sobreviver. Mas Jesus estava ali no barco, né, e ele dormia. E como assim? Isso o que traz assim para nós uma reflexão, né, principalmente assim para a minha vida, que eu vou passar para vocês. Que quando Jesus está no nosso barco, quando Ele está no controle, nada pode nos abalar. Amém? Glória a Deus. As tempestades vêm, os ventos fortes vêm, problemas, dificuldade. Mas se o Jesus estiver no nosso barco, nós iremos vencer, igreja. Glória a Deus. Recebe nessa manhã a presença de Deus na sua vida. Não saia daqui vazio. A palavra do Senhor diz que onde tiver 1 ou 2 reunidos no seu nome, ali Ele está presente. Não seja tímidos, igreja. Igual o pastor falou, o frio assustou muita gente, mas não é só o frio, a chuva,
né? Também todos encontram uma dificuldade num dia para vir, mas quem está aqui recebe essa palavra em nome de Jesus. Eu vou abrir aqui, porque eu tive que escrever algumas coisas para eu também não me perder, né? Porque quando eu tive essa oportunidade que o Senhor me entregou, veio um turbilhão de coisas na minha cabeça. E eu falei, não, eu preciso colocar aquilo que realmente eu preciso falar para não perder o foco. E aquele clamor, aquele louvor, aliás, que colocou no começo do culto, foi quando eu comecei o meu ministério, eu me apeguei muito àquele louvor, porque tinha momentos que eu tinha vontade de desistir. Porque quando a gente escolhe servir Jesus, a gente pensa assim, nossa, minha vida vai mudar, agora vai ser só coisas boas. E não é bem assim que acontece, né? E eu passei por vários assim, momentos que eu pensei assim, que eu ia naufragar. Mas Jesus estava no controle de tudo. E então, eu sempre ouvia aquela música para ela me fortalecer, que eu sabia, porque tem músicas, louvores que falam com a gente. E esse foi um dos, porque tem outros também, né? Então, vamos lá. Família inabalável. O significado da palavra inabalável, como eu disse, né? É que não pode ser abalado, né? Tem uma coisa que tem que ser firme, sólida, né? Jesus tem o poder para nos salvar de todas as tempestades repentinas da vida, nos trazendo segurança, tranquilidade e paz. E com isso também aprendemos a importância da fé, da confiança em Deus. Quando a gente está buscando em meio, igreja, ali, está naquela situação difícil, se você não tiver fé, você desiste. Porque ela tem que ser também um fundamento forte e presente. Porque tem hora que você fala assim, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. São tantas coisas que aparecem, mas a fé, ela tem que estar firme. E a fé em Deus. Porque quem tem fé, quem confia, vence. Aleluia. Deus, ele não perdeu o controle da sua vida. Ele não perdeu o controle. Ele está à frente da situação. Em meio às lutas, às dificuldades, precisamos perseverar, orar e descansar. É difícil. Ah, mas como que você fala que vai descansar? Se está tudo desabando, se está tudo caindo. Mas aconteceu também comigo. Eu não estaria aqui hoje ministrando essa palavra se eu não tivesse testemunhos para contar. Porque como que eu vou falar de Deus? Como que eu vou falar de Jesus se Ele não operou na minha vida? Não tem como eu passar essa experiência. Então é por isso que eu estou aqui para falar para vocês. Tem como descansar, sim, quando tudo tiver, tá aquele furacão, aquele tornado, quando tudo parecer que não tem jeito, que não tem saída. Se você desesperar, vai ser pior, porque no meio do desespero eu não consigo ver a solução. Então, é por isso que eu preciso descansar e confiar. Amém? E, igreja, nesse momento, é onde eu preciso convidar Jesus a fazer parte da minha vida. Onde eu preciso me entregar completamente. Não é só falar, Jesus, eu te amo, obrigado. Obrigado. Isso, não, tem um tempo para Jesus, converse com Ele, convida Jesus para morar na sua casa, convida Jesus para ir ao seu trabalho, para estar com você o tempo todo. Nós precisamos ter essa presença na nossa vida o tempo todo, igreja, nós precisamos. E eu só quero falar uma coisa que o Senhor colocou no meu coração aqui agora. Vamos buscar ainda enquanto é tempo, enquanto conseguimos achá-los. Vamos, igreja, sim, vamos buscar. Não deixe para depois. Vamos fazer parte dessa família de Jesus. Não deixe para depois. Amém? Porque veio ao meu coração, eu passei para vocês. E como eu disse, os discípulos estavam com Jesus. E vendo todas as maravilhas que Jesus havia feito, mas eles ainda não acreditavam. Eles ainda achavam que eles iam morrer naquela situação. Mas não, igreja. Nós precisamos confiar no Todo-Poderoso. Nós precisamos confiar
nós precisamos ter certeza da nossa fé, nós precisamos ter certeza e acreditar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Ele está conosco, Ele está aqui nessa manhã. Abra o seu coração, não deixe essa oportunidade passar. E agora eu quero pedir licença para eu contar o meu testemunho, para a gente continuar a palavra. Eu vou ser breve. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, o meu casamento estava destruído. Meu casamento era de brigas, era de discussões, era de um querendo humilhar o outro. Olha que situação. E eu trabalhei num lugar, numa creche, e tinha uma menina lá, uma moça lá, que ela sempre falava de Jesus, e eu via ela conversando com as pessoas. Eu falei, gente, eu quero sentir, eu quero conhecer esse Deus que elas estão falando, eu não conheço. Né? Eu sempre tive algo dentro de mim que condenava minha consciência para várias coisas, mas eu não entendia o porquê. E ela falava de Jesus para as pessoas que chegavam ali. Eu aproximei dela e ela foi falando. E eu fui recebendo. E eu falei, eu quero mais desse Deus. E eu falei um dia para o meu marido em casa, eu falei assim, eu quero ir numa igreja. E a mãe dele assistia, né, um canal lá, tinha a igreja que ela assistia, né? E aí ele falou assim, tem uma aqui em Rio Verde, nós vamos lá, era lá na Presidente, igreja. E a gente chegou lá. Só que antes de chegar lá, quando ele já tinha falado que nós iríamos, foi tanto levante que vocês não têm noção para tentar parar. E eu falei para ele, se você não for comigo, eu vou sozinha. Mas nessa situação eu não fico mais, porque eu precisava salvar meu casamento. E nós fomos. Quando eu cheguei lá, igreja, lotado, né? Não tinha nem quase espaço para respirar. Então a gente estava bem no meio. E eu cheguei lá, quando pediu lá para abaixar a cabeça e fechar os olhos, eu só fiz assim, mas eu não fechei meus olhos. Quando você faz assim, parece que fecha, mas eu não fechei. E eu senti uma mão batendo no meu ombro, no meio daquela multidão, que falava assim para mim, eu só ouvi a voz, eu não olhei. Fecha seus olhos, que Deus quer falar com você nessa noite. E eu, mas quem que é essa pessoa que bateu aqui? Como é que ela viu que meu olho está aberto se eu faço assim? E olha, ainda fui. Mas o que é isso? Como é que bate e fala isso? Porque antes eu era uma pessoa muito ignorante também. Mas eu resolvi fechar. Quando eu fechei meus olhos, o Senhor foi falando, Ele foi contando a minha vida. E quando eu abri os olhos, eu falei para o meu esposo, você viu quem estava aqui? E ele, não tinha ninguém aqui. Eu falei, tinha. Ele, não tinha ninguém. Naquela noite, o Senhor falou comigo. Eu falei, esse é o Deus de quem elas falam lá no meu trabalho. E eu fui buscar mais, e eu queria mais, e eu queria mais. Só que não tinha como meu marido me levar todas as vezes lá, e ele também não queria ir. Até que um dia abriu aqui no bairro, eu falei, agora eu vou. Igreja, foi um levante tão grande na minha vida, que se eu fosse parar, se eu fosse desistir, ia estar mais ainda bagunçada. Eu nem sei se hoje eu estaria casada, né? Porque minha vida virou de cabeça para baixo, mas eu falei, eu vou continuar, porque lá no meu trabalho as meninas me davam força. Eliane, é assim mesmo. Vai, não desiste, continua firme. Deus tem um propósito na sua vida, na sua família, para você. Agarra essa oportunidade. E eu fui com fé, igreja. No dia que eu cheguei em casa, que eu falei para o meu esposo assim, eu vou batizar. Você está doida? Você não vai fazer isso não. Depois você não venha chorar arrependida não. E não sei o quê. Igreja, o inimigo, quando ele quer te atingir, ele não vai usar pessoas de longe, ele vai usar as pessoas de perto, as pessoas que você ama, as pessoas da sua família. Eles não sabem que eles estão sendo usados, né? Porque dão brechas. Mas ele falava tanta coisa que eu falava, esse não é o meu marido. E eu buscava a igreja aí que eu buscava. E nesse ministério tinha entrado um pastor e uma missionária, e eles agarraram a minha causa. Gente, eu sofria, eu chorava, eu chegava na igreja, eu chorava o culto todinho. Eu ia embora aliviada. Eu chegava em casa, eu falava, eu vou ter paz. Ele discutia, ele brigava, ele falava um monte de coisa que antes até ele não fazia quando eu não estava indo na igreja. Falei, mas eu vou continuar.
E hoje eu entendo que Deus me levou naquele ministério, porque ali tinha pessoas que iriam me ajudar. Tinha pessoas que iriam comprar, né, como se diz, a minha briga. Muitas pessoas me ajudaram naquele lugar para que a minha fé fosse firmada, para que eu não desistisse. Porque toda vez alguém tinha uma palavra para mim lá. Eu sou grata a Deus, apesar de tudo hoje, mas antes Deus me levou, tudo o que Ele fez lá. E chegou depois um momento dele me tirar. Mas enfim, eu batizei, cheguei em casa, né? Estava de cara fechada para mim, meu esposo, mas enfim. E um dia o pastor falou assim, agora eu quero falar uma coisa para vocês. Só que eu não entendia, eu fui entender depois que era Deus falando comigo. Vai acontecer várias coisas, né? E ele citava muito sobre a mulher. O seu marido, ele vai te provocar. Gente, foi tantas coisas que eu falei assim, por que ele está falando isso? Depois eu entendi que era Deus falando comigo, porque assim, às vezes Deus não fala com todo mundo, mas Ele fala com alguém. E o que acontece? A minha cara queimava de vergonha, ninguém sabia, mas eu queimava ali, eu falava, gente, quando Deus me repreendia, quando Deus ia falar alguma coisa, eu sentia que era para mim. E ele falava, seja sábia. E meu marido bebia na época. E eu pensava assim, eu indo para a igreja, eu vou transformar toda a minha família agora. Agora vamos sair todo mundo dessa situação. Mas não foi. E aí ele falava assim, seu marido vai beber, vai pedir uma cerveja, vai lá e pega. Eu achava o cúmulo aquilo, porque eu não tinha um entendimento. Mas como assim, né? Mas pega a hora e entrega, vai falando, Senhor, limpa, que seja a última que ele beba agora. Senhor, quando bater no estômago dele, que ele passe mal, que ele põe tudo para fora, que ele veja que ele não precisa disso. Então, dessa forma eu fui fazendo. E aí, eu fui também aprendendo a orar mesmo, assim, não todo o tempo pedindo um pastor para orar, mas eu tive que levantar uma vida de oração, igreja. Eu comecei a fazer coisas que eu falava, será que isso é certo? Até eu assisti o filme, O Quarto de Guerra, e vi, porque eu pensava que eu estava ficando doida com as coisas que eu fazia. Mas quando eu assisti aquele filme e vi o que aquela mulher fazia, que ela orava pelo marido dela, eu falava, eu estou no caminho certo. Porque ela chegava na casa dela, ela orava, ela expulsava, ela falava assim, diabo, aqui dentro você não tem vez, sai agora em nome de Jesus. Eu falei, então eu estou fazendo o que é certo. Por isso que eu falo que a gente também precisa ouvir testemunhos, a gente precisa assistir esses filmes que edificam a nossa fé. Porque eu pensava que eu fazia, eu falei, gente, eu acho que eu estou ficando louca, e não era. Eu estava no caminho certo, e eu buscava. E eu chegava em casa e eu orava no travesseiro dele, na coberta. Todo lugar da casa eu orava. Eu fazia comida, eu orava. Senhor, quando comer, que o Senhor toma conta, meu Pai. Age, meu Deus, faça com que sinta algo diferente. Eu preciso da minha família no altar. Eu preciso, Senhor, glorificar teu santo nome. E foi o que aconteceu. Mas depois de 9 anos, eu passei lutas, mas eu nunca desisti. Meu marido, num dia que eu falei, Jesus, eu não aguento mais, parece que está pior, parece que toda vez que eu busco, vinha pessoas na igreja, trazia o marido e eu sempre vinha sozinha. Ele não vem, o meu filho não quer vir, porque ele se espelha no pai dele. Pais, homem, pai, você é espelho para o seu filho, porque o meu filho não queria vir, porque ele queria vir quando o pai dele viesse. E eu orava, um dia Deus falou para mim, chega, agora descansa. Mas como que você fala que Deus fala com você? Crie uma vida com intimidade com Deus, que você vai ouvir a voz dele. Aleluia. Não fique esperando revelação dos outros. Deus usa, gente. Mas Deus usou pessoas fora da igreja, pessoas que eu nem conhecia, para falar comigo. Ele pode usar pessoas? Pode sim, mas ele também não revela o tempo todo, igual a gente quer. No momento certo ele faz. E eu tive várias de pessoas assim, que eu falei, gente, me conhece? Mas chegava e me entregava a palavra e eu recebia. Então, crie uma vida com intimidade, que peça a Deus discernimento, sabedoria, que você vai saber quando é de Deus. E aí, nesses momentos, igreja, um dia, quando ele falou isso para mim, e várias vezes eu passei a virada do ano na igreja sozinha. E quando eu voltava, né, para casa, era briga, não era paz.
Então, eu tive momentos que eu poderia desistir. Mas quando eu caí no meu deserto, quando eu penso assim, agora não tem mais nada, eita, que aí, quando, aquele ditado que fala, não há nada, né, como que fala? Que fala assim, quando você pensa que não tem mais nada para acontecer, fica tranquilo não, porque tem. Minha vida virou mais ainda de cabeça para baixo, mas o meu deserto, quando você está no seu deserto, é para toda a sua família, tá? E o meu deserto, principalmente, serviu para Deus começar a operar na vida dele, do meu esposo. Ele ficou desempregado, a situação começou a ficar feia para a gente. Ainda bem que eu morava junto assim com a minha mãe no lote, assim, então a gente não pagava aluguel. Mas só eu trabalhando, as contas começaram a dificultar, porque era água, energia, tinha prestação do carro na época. Eram muitas coisas. E começou a faltar, né? E só que nesse momento ele já não reclamava mais. Tipo assim, tá vendo quem mandou você? Não. Eu falava, Senhor, se o Senhor me colocou, se o Senhor me chamou, eu sei que o Senhor vai operar na minha vida. Era difícil, igreja, mas eu ia. E tinha afrontas em cima de afrontas. De repente, igreja, a gente se deparou numa situação que a gente não tinha mais nenhuma carne para comer. Eu tinha um arroz, o grosso. E o meu filho era pequeno, eu tinha o outro. E aí as coisas começaram a piorar. Aí o carro quebrou, eu fazia faculdade, eu precisava do meu computador, o meu computador estragou. Por um raio que caiu lá na Santa Cruz, pegou aquela área lá todinha lá. Na época não era Wi-Fi, era aquele cabo azul da internet. Caiu lá na casa, atingiu o computador da minha cunhada, ele veio e passou pelo aquele cabinho, queimou meu computador. Eu tinha 15 dias, dentro de 15 dias eu precisava de entregar um trabalho da faculdade. E quando meu marido foi levar na loja o computador, ele falou assim, em menos de 60 dias seu computador não vai estar nas suas mãos. E eu desesperei, porque eu precisava entregar aquele trabalho com dificuldade. Eu falei, meu Deus, o que falta mais acontecer? Mas eu não reclamei. Eu jejuava, eu orava, eu falava, Senhor, eu confio. E aí um dia, eu estava, depois de ter copiado meu trabalho todinho à mão, porque no computador ele fica pequenininho, mas quando você vai escrever, foram 3 folhas, de um lado e do outro. Eu falei assim, eu vou escrever aqui, porque eu vou na Lan House, na época tinha muita Lan House, e escrevo, né, entro lá, escrevo, passo e envio. Eu falei, eu vou ali na porta um pouquinho, para parecer que eu não queria que meu marido visse também, que eu estava triste, decepcionada, porque ele estava se agarrando em mim. E eu saí na porta e eu lembro que eu olhei assim, eu vi um carro do Sedex, né? Isso com mais ou menos, eu precisava de entregar um trabalho com 15 dias, o moço falou para mim que menos de 60 dias, com 10 dias. Eu estava lá na porta, eu olhei aquele carro do Sedex, parou na porta do vizinho, do outro vizinho de lá, e eu falei, nossa, podia ser tanto meu computador, para eu despachar esse trabalho logo, porque eu preciso tanto. E aquele homem vinha na minha direção, e minhas pernas começaram a tremer. E ele chegou em mim e falou assim, aqui que mora o Enem, e a caixa era do computador, do notebook. Eu falei, eu tenho essa encomenda aqui. Quando eu peguei, eu já gritei meu esposo, era meu computador. Porque eu não desisti. Aí você pensa, é coisa não, gente, meio aquela tribulação que nós estávamos passando, e que foi passado para mim que menos de 60 dias eu não pegava, com 10 dias ele estava em minhas mãos, e eu pude fazer meu trabalho e mandar, e dali eu comecei só a agradecer, é ser grato na situação de dificuldade, é ser grato quando tudo vai bem, é ser grato o tempo todo, aleluia. E aí começou a apertar mais ainda, quando a gente abria a geladeira, quando não tem nada, só tem água, que ela fica branquinha. Você já viu tanto de fumaça que tem lá, né? Era a luz e a fumaça. E um pedacinho de linguiça que eu lembro que estava lá no congelador. Eu falei, nós vamos fazer isso aqui no arroz. Mas a pimenta já tinha curtido aquele pedaço de linguiça. E eu fritei e falei, nós vamos comer. E meu marido levantou da mesa e foi lá para fora. E eu vi ele chorando. Mas eu dei glória a Deus,
Porque eu falei, tem gente que não tem nem isso para comer. Minha mãe, no meio daquele desespero, ela tentava me ajudar com o que ela podia. Mas, enfim, mas como Deus trabalhou na vida dele, igreja, antes, ele não queria que eu viesse para a igreja, ele caçava briga, e enquanto eu trabalhava, ele começou a arrumar a casa, ele começou a fazer os serviços que, quando eu não estava em casa, ele poderia fazer, né? Não é que os papéis se inverteram, não, eu entendi que Deus estava trabalhando na vida dele, também naquela hora. E aí eu acordei uma madrugada com ele chorando de soluçar, mas eu não podia chamar ele. Eu não podia deixar ele ver que eu estava acordada vendo chorar naquela situação. O deserto é dele também. Igreja, eu ia trabalhar, nunca reclamei, não falei nada para ninguém. E teve uma mulher no meu serviço que falou assim, ei, Eliane, eu queria ter sua vida, cuidado com isso. Minha vida estava toda virada de cabeça para baixo e a mulher falando que queria ter a minha vida. Eu olhei e falei, Jesus, mas por quê? Porque eu nunca reclamei, eu chegava dando bom dia para todo mundo. Ninguém tem nada a ver com seus problemas, nem com o meu, igreja, somos nós e Deus. Eu chegava dando um bom dia, eu conversava com as pessoas, eu brincava, ninguém sabia. Mas só eu e Deus sabia do meu sofrimento. Quando aquela menina falou aquilo, eu falei, meu Deus, ela não sabe o que eu estou passando. Não sai contando também os seus problemas para qualquer um. Não se faça de coitado, e nem pense que as pessoas, todas as pessoas podem te ajudar. Não, tem muita gente que só quer ali, ó, saber para espalhar para os outros, porque assim, não, a minha vida, mas se eu estou sabendo da vida da fulana, vão falar dela. Não. E aí uma certa manhã lá que era costume lá no dia dos aniversários, só dos grandes, tá? Nós os funcionários não, só diretor, coordenador. Tinha que recolher, né, um tanto lá, uma quantia para dar presente. E eu lembro que chegaram em mim e me pediram, na época R$2 dava muita coisa. Assim, dava um pacote de bolacha, de skinny, um guaranazinho. E aí eu falei que eu não ia ajudar. Eu não tinha condição. Eu fui chamada lá na diretoria. Pela diretora. Mas você não pode ajudar? Aí ela usou uma palavra aqui. Vou tirar o microfone, porque eu não quero falar de outras denominações, não. Eu falei, não, por quê? Porque eles não comemoram. Eu falo porque eu trabalho com pessoas dessa denominação e a minha aluna é surda. E ela também é dessa denominação. Eu falei, por que você está me perguntando isso? Ela falou assim, você não tem R$2 para ajudar? Ela me afrontou, a igreja. Eu falei, não tenho R$2 para te ajudar. Sabe por quê? Porque se eu tivesse R$2 agora, eu ia comprar um pacote de bolacha para o meu filho, um outro pacote de bolacha para dividir com o meu marido, e um guaranazinho nem que seja para nós dividir, porque eu estou passando por uma situação difícil lá em casa e não tem como eu dar dinheiro para presente para ninguém. Eu não queria falar aquilo naquela hora, mas ela me afrontou de uma forma que eu falei, eu preciso falar. Na hora aquela mulher começou a chorar. Eliane, por que você não falou isso, que você está passando por essa situação? Eu falei assim, porque é só Deus que precisa saber. E eu não quero que você fale para ninguém aqui dentro que eu estou vivendo essa situação. Porque eu só te falei da forma que você veio me pedir o dinheiro. Eu não posso nesse momento. A partir daquele dia ela começou a me olhar com os outros olhos. Então, igreja, tanta coisa que eu passei para estar aqui hoje, e não foi fácil. Foram lutas, foram choro, dificuldade, a falta de alimento, mas eu nunca desisti. Porque no dia que o Senhor abriu a porta, quando eu pensei assim, não tem jeito mais, tinha a nossa cama, não sei onde apareceu aqueles cupim, que devoraram a nossa cama de uma forma que ficou podre de um lado, passou para a cama do menino, que nós usávamos um quarto só. O jeito como que a gente acaba que isso aqui é quebrando essas camas tudo e tacando fogo. E nós fomos dormir um colchão no chão. Mas eu glorificando o nome do Senhor. Falei, Senhor, não vou perguntar mais o que eu ainda preciso passar.
porque agora eu vou confiar, porque eu sei que o Senhor não vai me abandonar, eu sei que o Senhor está no meu barco, eu sei que o Senhor colocou isso na minha vida, porque nesse deserto, Senhor, nós vamos sair fortalecidos, nós vamos sair crendo mais ainda, acreditando no Senhor. E foi o que aconteceu, porque depois daquela situação, da gente estar dormindo no colchão ali no chão, agradecendo a Deus, o Senhor, Ele fez assim, a roda girou. Meu marido arrumou um emprego, que no primeiro mês nós pagamos todas as contas, nós enchemos a nossa despensa. Eu fazia o quê? Foram quase 6 meses nessa situação. Eu não sabia o que era comer um frango assado. Um dia eu falei para o pastor, quando a gente comprou, não sabia nem que lado começar a cortar. Daquele dia em diante, eu falei, meu Deus, então hoje eu entendo porque eu tive que passar, e graças a Deus, eu estava ali firme, eu estava em oração. Igreja, às vezes, a gente vai jejuar, a gente vai orar, Deus não vai dar a resposta no mesmo instante. Ele precisa tratar da gente, eu precisava ser tratada, porque eu era uma pessoa orgulhosa, eu era uma pessoa ignorante, que não aceitava desaforo e nem levava para casa. O Senhor me quebrou para me transformar, para me levantar novamente, e a minha família também. Glória a Deus. Não desisti. O pastor vai olhar na hora aí, tá? Tudo sob controle, já estou terminando. E aí, igreja, o que aconteceu? Fui ainda, passando por esse deserto. O homem foi para a igreja? Não, mas eu estava buscando, firme e forte, em nome de Jesus. Buscando, levantando, mas eu já estava firmada. Eu falei assim, eu passei por aquela situação, e nisso, depois disso, meu filho ficou internado. Foram tantas coisas, eu orando no hospital de banheiro, eu fazendo isso, fazendo aquilo, o Senhor curou. E eu vou te falar, no meio do seu deserto, o Senhor vai te usar na vida de alguém. E deixe ser usado. Glória a Deus. De lá para cá, foram tantas coisas. Eu trabalho como intérprete de Libras, eu trabalho com aluna surda, né? E eu fui convidada para ir numa faculdade, ministrar uma aula de Libras prática, para sinalizar, né? E chegando lá, aí a professora de lá falou assim, Eliane, as meninas querem que você ensaie uma música para apresentar para elas aqui. Falei, tá bom. Eu tinha 2 dias. Falei, ai meu Deus, que tudo eu consagro ao Senhor. Pai, o que eu vou fazer? Me ajuda a procurar. E caiu uma música lá no YouTube, lá eu pesquisando, da Sara Faria, Sobrevivi. Eu fui escutar, falei, mas essa música é muito difícil para sinalizar em 2 dias. Eu levantei um jejum, falei, me ajuda, se veio essa música, porque tem algo lá. Fiz. E essa música é uma música de superação, né? Que quando fala, tem coisas boas chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu vivi, o importante é que eu sobrevivi. Glória a Deus. E nem sei como que saiu a minha voz. O que aconteceu? Fui lá, ministrei a aula, quando eu apresentei a música, e tudo que eu vou fazer já está na fala, né? Amém? E as meninas riam, né? Aí eu falei assim, por quê? Sabe porque você falou amém para terminar? Eu falei, gente, é costume. E eu apresentei essa música, sinalizei, e de repente veio uma mulher, eu posso te dar um abraço? Falei, pode. E ela chorava. E eu não entendi o motivo do choro. E a professora me chamou e falou assim, Eliane, você sabe por que ela te pediu um abraço e porque ela está chorando? Eu falei, não. Ela falou para mim, ela perdeu um filho recentemente. Ela falou para mim que durante essa semana, ela estava ouvindo uma voz para ela tirar a vida dela. Ela não via sentido mais na vida, porque já era o 2º filho que ela perdia na gestação. Um ela perdeu, o menino estava com 2 anos. E ela falou que Deus te usou hoje aqui para falar com ela. Ela viu algo diferente na sua vida. E a partir daquela música, ela chorou enquanto você estava sinalizando. Porque ela disse, falou para o Senhor que ela não encontrava mais sentido na vida. E que ela ia tirar a vida dela. Mas que quando eu estava naquele lugar, algo aconteceu no coração dela,
que ela não sentiu mais essa vontade. É por isso que ela te pediu um abraço. Glória a Deus, igreja. Peça ao Senhor discernimento, sabedoria. Peça ao Senhor para abrir o entendimento, porque Ele quer te usar na vida de outras pessoas também. Se eu não estivesse naquele lugar, naquela hora, gente, aquilo me transformou. Amém, igreja? Então, no meio também da sua jornada, enquanto você está buscando pelos seus, Deus vai te usar também na vida de outras pessoas. E aí eu volto lá na minha família. É fácil? Não. Meu marido, em 2021, ele veio no final do ano, ele falou assim, eu vou passar a virada do ano com você. E ele veio, mas o meu filho, glória a Deus. Em 2022, no começo, nós convidamos o pastor, mas a esposa, para tomar um café da manhã conosco num feriado que teve. E eu nem sabia naquele dia. Quem ouviu meu marido falando para o pastor foi minha mãe. Meu marido falou para o pastor que ele queria se batizar. Eu falei, gente, de repente de Deus, é tão maravilhoso. E ele entregou a vida dele para Jesus no final de 2022, ele e o meu filho, aleluia. E naquele dia foram tantas coisas, né, pastor? Parece que nada estava dando certo, mas eu falei, eu não saio daqui sem eles dois estar batizados. Pega a cabeça deles e enfia nessa água, eu não saio daqui. Eu não aceito voltar para casa sem o meu marido e meu filho estar batizado. Porque aconteceu várias coisas naquele dia, né? Teve até gente que desistiu, mas nós fomos à frente. E daquele dia em diante, igreja, eu postei lá para fazer o testemunho também. Muitas pessoas naquele dia comentou, me chamou para conversar, porque, Eliane, eu lembro quando eu falava assim, mas seu marido converteu, eu falava, ainda não. Ainda não. Eu nunca falei não. Ainda. Que ele ia se converter. Glória a Deus, quem convence é o Espírito Santo. É Deus, eu fiz aquilo que eu pude fazer, mas quando Deus falou, agora chega, você fez o possível, agora o impossível, quem trabalha sou eu entendi. Aleluia, igreja. Brigas, discussões, igual, acabou. Tudo aquilo foi embora. A minha vida, parecendo que eu estava no começo de um namoro, de um relacionamento. Hoje tem 17 anos que a gente está junto. Eu passei 9 anos buscando pela conversão da minha família. E hoje eles estão aqui comigo. Não desisti. Inabalável, por quê? Porque agora vem as tempestades. Vem de um lado o vento, vem do outro soprando forte, mas nós estamos juntos ali, eu não estou mais sozinha nessa, eu e Deus, eles estão comigo, inabalável, porque agora eles sabem que eles precisam orar, que eles precisam buscar. Igreja, não sai da sua casa sem entregar sua vida nas mãos de Deus, amém? Inabalável é isso, é você não desistir, é não ter medo, é enfrentar. Meu marido quantas vezes quis desistir? Quando eu entrei num desespero, aí sim eu entro em ação e peço oração para o pastor. Mas enquanto eu posso ali, tem a vida de oração. Transforma, Deus muda. A minha família é prova. Inabalável. Porque, igual eu falei, vem o vento, vem tudo, mas nós estamos juntos ali passando. Nós passamos uma dificuldade agora de uns 3 meses para cá, com problema de saúde da coluna dele. Veio a escassez novamente, mas dessa vez foi diferente. Nós estamos juntos orando. Um dia, ele com muita dor, que ele estava de atestado. Falei, hoje, de madrugada, aliás, nessa madrugada, 3 horas da manhã, eu vou colocar o celular para despertar e nós vamos orar. Eu fazia sozinha. E eles acordaram e nós fomos levantar um clamor. Falei, às vezes a gente ora, busca, tanto que é agora, que é para ontem. Mas o nosso tempo não é como o tempo de Deus. No tempo de Deus as coisas acontecem. E é maravilhoso o agir dele. Então hoje, quando ele vai sair, igual ele voltou agora de novo a fazer as viagens dele. Ele vai para São Paulo, antes dele ir a gente ora, consagra,
Eu falo, Senhor, envia anjos, meu Deus, já na estrada agora, em cada curva, em cada subida, em cada descida. Guarda a vida dele em nome de Jesus, Senhor. Livra do ladrão, do acidente. É assim, igreja, que a gente tem que ser. Traz meu marido são e salvo em nome de Jesus, Senhor. E a gente ora. Eu ponho meu filho para... De manhã, quando nós estamos saindo, quando eu não vou ler, eu falo, pega a Bíblia, abre em tal, lê, para a gente poder sair e ele lê. Vamos, gente, levantar na nossa casa o altar de Deus. Quer uma família inabalável? Oração. Quer uma família inabalável? Levanta um jejum. Ah, Eliane, mas fulano não, mas levanta você. Meu filho não mora comigo. Mas você não quer honrar a vida do seu filho? Entrega na mão de Deus, ora ali e apresenta. Glória a Deus. E é assim, igreja, que nós vamos vencer, em nome de Jesus. Para finalizar, igual eu falei, coloque a sua família no altar de Deus. Ore e faça jejum. Escolha pessoas com cautela para estar ao seu lado. Nem todos querem o seu bem. Prefira qualidade do que quantidade. Seja grato. Agradeça mais e reclame menos, ou evite reclamar. Busque ter intimidade, convide Jesus para morar na sua casa. O respeito, o diálogo, o amor e a confiança precisa estar ali no seu lar. Lá em casa a gente tem muito diálogo, graças a Deus. A gente não precisa, quando a gente vai fazer comemorar o aniversário um do outro, a gente não precisa chamar ninguém, é só nós, a gente consegue fazer a nossa festa. Porque eu entendi que não é a quantidade, é a qualidade. Quando temos uma consciência clara de quem somos em Cristo e do propósito de Deus para as nossas vidas, conseguimos descansar em meio às tempestades da vida. Aleluia! Glória a Deus! Então convide Jesus a morar no seu barco, a estar no seu barco, na sua casa. Eu me refiro a barco, que é a nossa casa. Enfrente junto às tempestades. Peça a Deus para te revestir a tua família. Glória a Deus, Senhor, revista, Senhor, a minha casa com o sangue do Cordeiro, a minha família. Peça a Ele para abençoar a sua saída, a sua entrada. Igreja, nós temos que estar com Deus o tempo todo. O tempo todo, porque igual eu falei, não é só na nossa casa, Ele vai nos usar na vida de outras pessoas. Então é por isso que hoje eu estou aqui com plena convicção, que se hoje eu estou aqui passando tudo isso para vocês, é porque eu enfrentei. Hoje meu marido, não só hoje, mas antes também, ele é um bom pai. Ele conversa com o meu filho e com o meu outro filho, que é filho dele de coração, que tem um grande respeito por ele. Meu outro filho também entregou a vida para Jesus. Veio aqui ministrar aqui no mês de maio. E é isso, entregue a vida. Confia, porque se Jesus estiver no barco, não tem para ninguém. Entregue de coração. E para finalizar, eu vou fazer uma oração aqui para entregar e passar a palavra. E eu espero que hoje vocês tenham recebido e tenha entrado de alguma forma no coração de vocês essa palavra ministrada, o meu testemunho, e que o Senhor esteja sempre conosco. Fica de pé, por favor, por gentileza. Curve sua cabeça. Deus Todo-Poderoso, amado, querido, Pai, nós te adoramos, Senhor, te louvamos, Senhor, porque só o Senhor é Deus, o Senhor é maravilhoso, é bendito, Deus de maravilhas. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui nessa manhã. Obrigado, meu Deus, por ter confiado a mim, Senhor, essa ministração. Deus Todo-Poderoso, amado querido, obrigado por todas as suas maravilhas em minha vida, por tudo aquilo que o Senhor fez, está fazendo, e se for da tua vontade, fará. Deus Todo-Poderoso, que ninguém saia daqui dessa manhã vazio, meu Deus. A sua palavra foi dita, Senhor. Aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos
nos foi entregue. Deus Todo-Poderoso, haja na vida de cada um, no lar, Senhor. Abençoa a casa dessa pessoa, abençoa a família, os filhos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor nos guarde, acampe teus anjos poderosos ao redor da nossa casa, Senhor, nos protegendo, nos livrando de todo mal, da praga, da doença, Senhor, do ladrão, de tudo aquilo que não provém de Ti, dos levantes, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor é Deus, Pai, precisamos confiar em Ti, Deus Todo-Poderoso, aleluia. O que seria de nós, Pai, se não fosse a Tua misericórdia, Senhor? Glória a Deus, aleluia. Vem nessa manhã nos encher, Senhor, nos impactar, Senhor, glória a Deus. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor, enche os nossos corações, nos dê discernimento de espírito, sabedoria, abra o nosso entendimento, Senhor, para que venhamos buscá-lo mais e mais, e nos encher, nos use, Senhor, como farol na vida de outras pessoas, Senhor, edifica a nossa fé, Pai, em nome de Jesus. Eu Te agradeço, eu Te louvo, obrigado pela minha família, obrigado pela minha vida, Senhor. Obrigada, Deus maravilhoso, por tudo. Glória a Deus, aleluia, amém.